Bem-vindo ao programa Canal História. Aqui, empreendemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e imediatamente deixar um like. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história de Constantinopla. Esta é uma história sobre uma época em que o poder estava concentrado em uma única cidade e onde as luas crescentes eventualmente substituíram as cruzes douradas. Imagine uma era onde uma simples muralha, construída de maneira específica, protegeu uma civilização inteira por mais de 1000 anos. Vamos revelar por que essa cidade foi tão cobiçada, atacada e finalmente conquistada. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente acreditavam que esta cidade jamais cairia, que ela era protegida diretamente pelos céus. É loucura pensar que algo tão grandioso como Constantinopla poderia eventualmente sucumbir, transformando-se de capital do mundo cristão oriental em sede de um dos maiores impérios islâmicos. Esta é a história de um tempo em que um simples olhar para os céus ou silêncio repentino antes de um ataque poderia determinar o destino de uma civilização inteira. Muitas vezes retratamos Constantinopla como esses tempos sombrios de decadência antes da queda, mas na verdade era uma cidade muito sofisticada e avançada. Os bizantinos eram muito estratégicos e funcionavam como uma máquina bem azeitada. Eles mantinham suas muralhas, seus palácios e suas igrejas em constante estado de glória. Tudo que era preciso era uma rachadura nesta armadura perfeita, e, num piscar de olhos, as hordas de invasores podiam encontrar um caminho para dentro, ameaçando tudo que havia sido construído ao longo de séculos. Então, de repente, destinos desmoronaram. Começava com pequenas coisas, um olhar estranho de um imperador fraco, uma pequena fenda nas muralhas que não foi reparada a tempo, o som distante dos canhões otomanos sendo arrastados em direção à cidade. Sussurros nervosos e acordos diplomáticos quebrados começavam uma cadeia que acabava apenas quando as luas crescentes substituíram as cruzes. Imperadores e sultões puxavam as cordas, e pessoas se tornavam peões em seu jogo de poder, escondidos sob a cobertura da religião e da tradição. Vamos tomar um exemplo para sentir o espírito daquela época, a invenção do fogo grego. Você já ouviu falar desta arma que salvou a cidade múltiplas vezes? É um conceito terrivelmente interessante. Um líquido incendiário seria lançado de navios bizantinos contra embarcações inimigas, e então esperaríamos para ver o que aconteceria. Se os inimigos conseguissem escapar das chamas, talvez tivessem uma chance de atacar as muralhas. Mas se fossem atingidos, suas embarcações se transformariam em fornalhas flutuantes, e os gritos dos marinheiros em chamas seriam ouvidos até na cidade. Parece aterrorizante, não é? Mas este foi apenas um dos muitos métodos usados para defender a joia do Bósforo, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Caminharemos por ruas onde o ar estava impregnado dos sons de vendedores oferecendo especiarias exóticas, de súditos aclamando o imperador e do cântico dos monges nas inúmeras igrejas. Descobriremos como Constantinopla moldou destinos, construiu uma civilização inteira e deixou um legado que muitas nações e religiões ainda reivindicam como seu. Por que essa cidade realmente começou? As pessoas viviam em um mundo onde o Império Romano do Ocidente estava em colapso, e o imperador Constantino buscava um novo começo. O que você comia, como você adorava e o que você pensava, tudo era controlado a partir desta única cidade. Quando alguém ousava questionar o poder imperial ou tentar conquistar esta cidade estratégica, era visto como uma ameaça por todos. Eles chamavam esses invasores de bárbaros ou infiéis. Estes atacantes eram frequentemente pessoas comuns que desejavam a riqueza da cidade, ou exércitos que questionavam a superioridade bizantina. Os imperadores os viam como um perigo para a ordem que mantinha a civilização funcionando. Os generais bizantinos eram muito engenhosos à sua maneira. As muralhas quebravam exércitos, e as estratégias diplomáticas quebravam alianças inimigas. Mas tudo isso era para o mesmo propósito: sobrevivência. Vamos contar algumas histórias que farão você pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de poder e intriga. Bem, você terá que vir e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso de coroas pesadas demais, sobre imperadores cuja glória se tornou motivo de desprezo. Vamos falar sobre cidadãos que pagaram com suas vidas pela defesa de sua fé e cidade. E, é claro, falaremos sobre como o mundo continuou até que, finalmente, as luas crescentes subiram acima da antiga Hagia Sofia, marcando o fim de uma era e o início de outra. O medo tocou a cidade, e seus ecos ainda podem ser sentidos nas ruínas e monumentos que sobreviveram.
Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver as luzes daqueles tempos iluminarem nossa compreensão da história. Então, segure-se, porque há algumas descobertas incríveis pela frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os séculos passados. Agora, vamos voltar ao verdadeiro começo: Constantinopla. Nascida em um momento em que o Império Romano precisava se reinventar, é importante entender que Constantino não estava, de fato, enfrentando invasores germânicos ou persas inicialmente. Em vez disso, o imperador estava buscando uma nova capital para um império em transformação, longe de Roma e mais próxima das ricas províncias orientais e das rotas comerciais vitais. Do século IV ao XV, Constantinopla cresceu e prosperou, surgindo como uma cidade incomparável entre nações e impérios que começavam a desenvolver suas próprias identidades em um mundo pós-romano. Os bizantinos viam a si mesmos como romanos, de fato, chamavam-se Romaioi, e eles se destacaram entre os outros povos de seu tempo. Essas pessoas não estavam apenas lutando contra invasores, estavam preservando a civilização clássica enquanto criavam algo novo e distintamente bizantino. Os habitantes de Constantinopla estavam principalmente localizados em uma península estratégica entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, especialmente onde a Europa e a Ásia se encontram no Estreito do Bósforo. Eles chamavam a si mesmos de romanos, e acreditavam que o mundo estava dividido em dois elementos: civilização e barbárie. A civilização estava associada à cidade, ao cristianismo ortodoxo e à herança romana, enquanto a barbárie estava ligada aos territórios além das fronteiras e a todos que não compartilhavam sua fé e cultura. Na opinião deles, os imperadores, com seus palácios magníficos e rituais elaborados, eram representantes diretos de Deus na Terra. Eles aceitavam um cristianismo específico, rejeitavam heresias, e muitos sonhavam com a reconquista dos territórios perdidos para os bárbaros e infiéis. Os bizantinos viviam em uma cidade altamente desenvolvida, frequentemente adornada com mosaicos dourados e ícones sagrados, e juravam lealdade ao imperador e ao patriarca ortodoxo. Seus líderes, que eram chamados de basileus, imperadores, supervisionavam uma burocracia complexa e um exército disciplinado. Os bizantinos originalmente falavam latim, mas gradualmente adotaram o grego. Eles foram liderados por diversas dinastias ao longo dos séculos, incluindo a Justiniana, a Macedônica e a Comnena. Eles queriam viver suas vidas de acordo com os princípios cristãos ortodoxos, o que significava que seguiam os ensinamentos de sua igreja específica, participavam de liturgias elaboradas e reverenciavam ícones e relíquias sagradas. Eles acreditavam que todos deveriam ser capazes de participar da sociedade bizantina, não apenas a aristocracia que usava sedas finas. Suas ideias sobre arte, arquitetura e filosofia teológica se espalharam rapidamente pelo leste europeu e pelo Mediterrâneo, atraindo pessoas que admiravam sua sofisticação e espiritualidade. Potências rivais viam isso como uma ameaça à sua influência, porque se os povos vizinhos começassem a admirar demais a cultura bizantina, seu próprio controle poderia enfraquecer. A posição estratégica de Constantinopla assustava muitos poderes. Califas e sultões precisavam conquistá-la para consolidar seu poder. Se a cidade continuasse a resistir e a prosperar, quem poderia negar a proteção divina que os bizantinos proclamavam ter? Os otomanos não queriam destruir a cidade, queriam possuí-la. Suas ideias não contradiziam completamente a grandeza de Constantinopla, mas desafiavam a afirmação de que apenas o cristianismo poderia sustentá-la. Então, os invasores decidiram agir. Nos primeiros séculos da cidade, os generais ainda não estavam enfrentando canhões otomanos. Eles usavam muralhas imponentes e diplomacia inteligente para mostrar a todos que você não pode simplesmente marchar contra a cidade protegida por Deus. Ávaros, persas, árabes e russos foram repelidos por estas defesas, não por batalhas sangrentas em campo aberto. Eles usavam táticas que pareciam mais proteção divina do que estratégia militar. Uma forma era a utilização das famosas muralhas teodosinas, 3 linhas de defesa que poucos exércitos jamais penetraram. Se um inimigo superasse a primeira muralha, ainda teria que enfrentar outras 2, cada vez mais altas, com defensores despejando flechas e pedras. Outra tática era o uso do fogo grego, uma substância incendiária cuja composição exata se perdeu na história. O ingrediente misterioso era lançado contra navios inimigos através de sifões ou projéteis, e continuava queimando mesmo na água. Os inimigos assistiam horrorizados enquanto seus navios eram consumidos por chamas que não podiam ser extintas. Estes métodos eram mais sobre criar uma aura de invencibilidade do que simplesmente vencer batalhas. Os bizantinos acreditavam que suas defesas eram abençoadas pela Teutocos, mãe de Deus, a quem consideravam a protetora especial da cidade. Mas essas proteções não eram infalíveis. Geralmente,
A cidade só caía quando divisões internas a enfraqueciam ou quando novas tecnologias militares superavam suas defesas. Eles sabiam que tudo era construído sobre harmonia interna. Quando cresciam como ervas daninhas as lutas pelo poder, a cidade se tornava vulnerável. Suas comunidades viviam juntas apenas enquanto compartilhavam a mesma fé e lealdade ao imperador. Quando facções religiosas ou políticas surgiam, os inimigos externos encontravam aliados dentro dos muros. Comerciantes e diplomatas estrangeiros espalhavam-se pela cidade, carregando notícias e ideias de terras distantes. A natureza estava enviando avisos através de terremotos ocasionais que danificavam as muralhas, mas os bizantinos as reconstruíam, frequentemente mais fortes do que antes. Não era uma questão de ignorância, mas de determinação em preservar sua cidade sagrada. Um dos primeiros exemplos foi registrado nas crônicas, o cerco persa-avar de 626. O imperador Heracles estava longe lutando contra os persas na fronteira oriental, deixando a cidade sob os cuidados do patriarca Sérgio e do general Bônus. Os persas sasânidas e seus aliados ávaros coordenaram um ataque massivo, cercando a cidade por terra e mar. A população estava aterrorizada, mas o patriarca organizou procissões com ícones da Virgem Maria ao redor das muralhas. De acordo com as crônicas, um navio avar se aproximou demais das muralhas e foi afundado por uma tempestade repentina, que os bizantinos atribuíram à intervenção divina. Os ávaros, desmoralizados, levantaram o cerco. A cidade celebrou sua libertação, atribuindo-a à proteção da Teutocos. Esta não foi apenas uma vitória militar, foi interpretada como prova de que Constantinopla tinha proteção celestial. As pessoas comemoraram com procissões religiosas e hinos especiais. A igreja introduziu o acatistos, um hino que ainda é cantado nas igrejas ortodoxas, celebrando a Virgem Maria como protetora da cidade. Este evento reforçou a crença na invencibilidade de Constantinopla, e esta mentalidade continuou por séculos, mesmo quando a cidade ocasionalmente caía em tempos posteriores. Tais crenças não foram criadas deliberadamente para enganar, refletiam uma visão de mundo em que eventos terrenos eram entendidos como manifestações da vontade divina. Os imperadores viam a si mesmos como vice-reis de Cristo na terra, e a cidade como uma réplica terrena do reino celestial. Quando as muralhas resistiam a um cerco, isso reforçava esta visão cósmica. A história da cidade é uma série de cercos e renascimentos. Após períodos de declínio, novas dinastias traziam renovação. No século VIII, Constantinopla enfrentou os árabes muçulmanos, que cercaram a cidade repetidamente. As muralhas e o fogo grego mais uma vez provaram seu valor, e a capital bizantina permaneceu como um bastião cristão enquanto o restante do Mediterrâneo Oriental caía sob o controle islâmico. Mais tarde, sob a dinastia macedônica, 867-1056, Constantinopla experimentou um renascimento cultural e político. A cidade prosperou, e o império recuperou territórios perdidos. Mas nesta era de triunfo estavam as sementes do declínio posterior. O crescente poder da aristocracia militar enfraqueceu gradualmente o controle imperial, e conflitos com o Ocidente sobre questões religiosas e políticas isolaram Bizâncio no momento em que precisava de aliados. O primeiro grande revés veio com o saque de 1204 durante a Quarta Cruzada. Cruzados ocidentais, originalmente destinados a recuperar Jerusalém dos muçulmanos, foram desviados para Constantinopla por disputas políticas e a influência de Veneza. Pela primeira vez em sua história, a cidade caiu para um exército ocidental cristão. Os cruzados saquearam sistematicamente a cidade, roubando relíquias, fundindo estátuas de bronze para moedas e dividindo o império em estados latinos. Muitos tesouros bizantinos acabaram em Veneza e outras cidades ocidentais, onde ainda podem ser vistos hoje. Este evento traumático teve efeitos duradouros no psiquismo bizantino. Embora os imperadores gregos eventualmente recuperassem Constantinopla em 1261, a confiança na proteção divina da cidade havia sido profundamente abalada. Além disso, a cidade e o império nunca se recuperaram completamente de seu dano econômico e populacional. As muralhas permaneceram, mas a vitalidade interna da cidade estava comprometida. Os séculos finais de Bizâncio foram marcados por território reduzido, guerras civis frequentes e dependência crescente de aliados estrangeiros nem sempre confiáveis. No entanto, paradoxalmente, este período também viu um florescimento cultural notável. Eruditos, artistas e teólogos produziram obras de grande beleza e sofisticação, mesmo enquanto o Estado que o sustentava encolhia para pouco mais que a própria Constantinopla e alguns territórios dispersos. Enquanto isso, um novo poder estava crescendo a leste.
Os turcos otomanos, originalmente uma pequena tribo de guerreiros da Ásia Central, estabeleceram um emirado na Anatólia e gradualmente expandiram seu território à custa de Bizâncio. Cidade após cidade bizantina caiu para os otomanos, até que Constantinopla ficou como uma ilha cristã em um mar de territórios otomanos. O cerco final começou em abril de 1453. O jovem sultão Mehmed II, apenas 21 anos na época, estava determinado a capturar a cidade que tantos de seus predecessores haviam cobiçado. Ele reuniu um exército enorme e, crucialmente, adquiriu canhões gigantes capazes de derrubar as outrora impenetráveis muralhas de Constantinopla. O imperador Constantino Xi tinha apenas alguns milhares de defensores contra dezenas de milhares de atacantes otomanos. Por 53 dias, os bizantinos resistiram desesperadamente. A artilharia otomana martelava as muralhas, abrindo brechas que eram apressadamente reparadas à noite pelos defensores. Tentativas de obter ajuda ocidental produziram apenas um punhado de navios e guerreiros. No final, uma pequena porta, a Kerkoporta, que havia sido deixada aberta acidentalmente, permitiu aos otomanos ganhar um ponto de apoio crítico nas defesas da cidade. Em 29 de maio de 1453, Constantinopla caiu. O imperador Constantino Xi morreu na batalha final, preferivelmente tirando suas insígnias imperiais e lutando como um soldado comum para não ser capturado vivo. Mehmed II, agora conhecido como o Conquistador, entrou triunfalmente na cidade e foi diretamente para a enorme Catedral de Hagia Sofia, convertendo-a em uma mesquita. Após a queda, muitos cristãos ortodoxos interpretaram a catástrofe como punição divina pelos pecados dos bizantinos, particularmente a tentativa do imperador de reunir as igrejas oriental e ocidental, vista por muitos ortodoxos como uma traição à sua fé. Outros viram o fim de Constantinopla como um sinal apocalíptico. Na Rússia, a ideia de Moscou como a terceira Roma ganhou força. A noção de que após a queda de Roma e depois de Constantinopla, Moscou tornava-se o centro da verdadeira cristandade. Para os otomanos, a conquista de Constantinopla, que eles chamaram de Istambul, marcou sua transformação definitiva de um principado fronteiriço para um império imperial. Mehmed II adotou deliberadamente muitos aspectos do cerimonial imperial bizantino e se esforçou para revitalizar a cidade, que havia perdido a maior parte de sua população e glória. Sob o domínio otomano, a cidade gradualmente se recuperou e mais uma vez se tornou uma metrópole mundial, agora com minaretes ao lado de cúpulas que anteriormente sustentavam apenas cruzes. A história de Constantinopla é, portanto, não simplesmente de declínio e queda, mas de transformação e continuidade sob novas formas. A cidade que Constantino fundou como a Nova Roma sobreviveu ao colapso da Roma original por quase 1000 anos, preservando muitos elementos da civilização clássica e criando uma síntese distinta de influências romanas, gregas e orientais. Mesmo após sua conquista pelos otomanos, permaneceu um centro cultural, religioso e político crucial, embora seu caráter tenha mudado profundamente. O que fez de Constantinopla uma cidade tão extraordinária e duradoura? Sua localização no cruzamento da Europa e da Ásia certamente desempenhou um papel crucial. Controlando o Estreito do Bósforo, a cidade dominava as rotas comerciais vitais entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Sua posição geográfica também a tornava relativamente fácil de defender, cercada por água em 3 lados e protegida por formidáveis muralhas no lado terrestre. Além de sua localização estratégica, Constantinopla beneficiou-se de instituições políticas notavelmente resilientes. O sistema imperial bizantino, embora frequentemente criticado por ocidentais como excessivamente cerimonial e autocrático, proporcionou estabilidade e continuidade notáveis. A burocracia sofisticada, baseada em mérito e educação clássica em vez de nascimento aristocrático, pelo menos em teoria, permitiu que o Estado sobrevivesse a imperadores fracos e crises políticas. A influência cultural e religiosa de Constantinopla era igualmente importante. Como centro do cristianismo ortodoxo, a cidade exercia autoridade espiritual sobre vastas áreas. Povos eslavos recém-convertidos como búlgaros, sérvios e russos olhavam para Constantinopla para orientação religiosa e modelos culturais. A Commonwealth bizantina, uma esfera de influência cultural e religiosa, frequentemente se estendia muito além das fronteiras políticas do império. Para entender a queda final de Constantinopla, devemos considerar fatores além dos canhões otomanos. Séculos de erosão gradual haviam deixado a cidade sombra de sua antiga glória. Economicamente, os privilégios comerciais concedidos aos venezianos e genoveses haviam enfraquecido a posição de comerciantes bizantinos nativos. Demograficamente, a população havia diminuído drasticamente do auge de talvez 500 mil para meras dezenas de milhares. Militarmente,
O império havia se tornado extremamente dependente de mercenários e aliados estrangeiros. O cisma entre as igrejas católica romana e ortodoxa oriental em 1054 também provou ser fatídico a longo prazo. Embora as relações entre Bizâncio e o Ocidente sempre tivessem sido complicadas, a ruptura formal limitou severamente a capacidade do Império de obter apoio ocidental contra ameaças islâmicas. Quando a ajuda ocidental veio no século XV, geralmente vinculada a condições de submissão religiosa a Roma, era normalmente relutante e inadequada. A vida dentro das muralhas de Constantinopla era marcada por contrastes dramáticos. O Palácio Sagrado, um vasto complexo que servia como residência imperial e centro administrativo, brilhava com ouro, mosaicos e mármores preciosos. Rituais elaborados rodeavam o imperador, considerado representante de Deus na terra. Eunucos, oficiais em trajes de seda, e guardas formavam uma hierarquia complexa ao redor do monarca. A poucos passos de distância, a grande igreja, a Hagia Sofia, representava o auge da arquitetura bizantina. Sua enorme cúpula, que parecia pairar no ar segundo observadores contemporâneos, abrigava liturgias deslumbrantes onde o patriarca e o clero, vestidos em paramentos bordados a ouro, conduziam serviços em meio a nuvens de incenso e ao brilho de incontáveis lâmpadas. Nas ruas da cidade, mercadores vendiam produtos de todo o mundo conhecido. Sedas da China, especiarias da Índia, peles da Rússia e escravos das estepes todas encontravam compradores aqui. Diversos bairros abrigavam comunidades distintas, gregos, armênios, sírios, judeus e visitantes estrangeiros como venezianos e amalfitanos, cada um com suas próprias igrejas, sinagogas ou instalações comerciais. Para cidadãos comuns, a vida girava em torno de locais de trabalho, igrejas de bairro e o hipódromo, o vasto estádio onde não apenas corridas de carruagens eram realizadas, mas onde o povo podia ver o imperador em cerimônias públicas e ocasionalmente expressar opinião política através de aclamações organizadas, ou em tempos de descontentamento. Protestos que por vezes se transformavam em violentas revoltas. A educação em Constantinopla manteve vivos muitos aspectos da aprendizagem clássica. Jovens da elite estudavam os antigos autores gregos, retórica, filosofia e matemática. A Universidade Imperial, revitalizada no século IX, atraía estudiosos de todo o mundo bizantino. Copistas diligentemente reproduziam textos clássicos e cristãos, preservando obras que de outra forma teriam sido perdidas. A produção artística da cidade refletia sua posição única entre o clássico e o medieval, o ocidental e o oriental. Mosaicos gloriosos decoravam igrejas e palácios, combinando técnicas romanas com sensibilidades estéticas cristãs orientais. Manuscritos iluminados apresentavam um delicado equilíbrio entre figuras estilizadas e evocações da realidade natural. Marfins, esmaltes e trabalhos em metal refletiam a habilidade extraordinária de artesãos bizantinos. A queda de Constantinopla em 1453 não foi apenas o fim de um império, mas uma transformação fundamental no equilíbrio de poder do mundo mediterrâneo. Os otomanos, agora firmemente estabelecidos na Europa, expandiriam seu império profundamente nos Balcãs, eventualmente ameaçando a própria Viena. Veneza, privada de sua principal rival comercial mas enfrentando um novo e poderoso concorrente, começou um declínio lento mas inexorável. O comércio que anteriormente fluía através de Constantinopla gradualmente encontrou rotas alternativas, acelerando a busca europeia por passagens diretas para a Ásia, uma busca que levaria às grandes descobertas marítimas. Intelectualmente, a queda teve consequências igualmente profundas. Estudiosos bizantinos fugiram para a Itália, levando consigo manuscritos preciosos e conhecimento da língua e literatura gregas. Estes refugiados desempenharam um papel significativo na Renascença italiana, reintroduzindo textos platônicos e outros trabalhos clássicos ao Ocidente. A ideia da translatio studii, a transferência de conhecimento de Constantinopla para a Itália, tornou-se um tema importante no pensamento renascentista. Para o mundo ortodoxo, a perda de Constantinopla representou um trauma teológico e existencial. A cidade havia sido não apenas uma capital política, mas o centro da ortodoxia, a Segunda Jerusalém. Sua queda para os infiéis exigia explicação espiritual. Na Rússia, a ideia de Moscou como terceira Roma ganhou proeminência. Duas Romas caíram, a terceira permanece, e não haverá uma quarta. Esta concepção ajudou a moldar a autoconsciência russa nos séculos seguintes. O legado físico de Constantinopla sobrevive na moderna Istambul. A Hagia Sofia, agora novamente uma mesquita após períodos como museu, ainda domina o horizonte da cidade com sua enorme cúpula. Partes das muralhas teodosinas permanecem de pé, testemunhas silenciosas de inúmeros cercos.
Cisternas subterrâneas, como a atmosférica cisterna da Basílica, continuam a impressionar visitantes. O hipódromo, embora despojado de suas estátuas e ornamentos, ainda é reconhecível como uma praça pública, agora chamada sultanamente. Menos tangível, mas igualmente duradouro, é o legado legal e administrativo bizantino. O Corpus Iuris Civilis de Justiniano, a grande codificação da lei romana, tornou-se a base dos sistemas legais em grande parte da Europa. Práticas administrativas bizantinas influenciaram não apenas os otomanos, que absorveram muitos elementos da burocracia imperial, mas também estados ortodoxos como Rússia, Sérvia e Bulgária. Culturalmente, a influência de Constantinopla permanece visível no mundo ortodoxo. A arquitetura eclesiástica, iconografia, música litúrgica e até mesmo a caligrafia em muitos países ortodoxos derivam de modelos bizantinos. O estilo de cristianismo desenvolvido em Constantinopla, com sua ênfase em mistério, beleza e continuidade com a igreja primitiva, continua a definir a fé de milhões. Para os turcos, a conquista de Constantinopla marca o momento em que seu estado se transformou definitivamente de um principado fronteiriço em um império mundial. Mehmed II, o Conquistador, adotou conscientemente muitos aspectos do cerimonial imperial bizantino e passou a se ver não apenas como um sultão turco, mas como herdeiro dos Césares. A própria cidade, sob domínio otomano, experimentou um renascimento arquitetônico, com grandes mesquitas inspiradas em parte por Hagia Sofia transformando o horizonte. A história de Constantinopla, portanto, não terminou em 1453. Em muitos aspectos, continuou sob novas formas, tanto na própria cidade como nas múltiplas tradições que reivindicam sua herança. Roma caiu, mas os romanos, em suas encarnações bizantina e otomana, continuaram, adaptando-se e evoluindo em resposta a circunstâncias em mudança. A cidade nas margens do Bósforo, seja chamada Constantinopla, Istambul, ou simplesmente a cidade, como muitos gregos ainda chamam, continuou a desempenhar seu papel histórico como ponte entre mundos, entre Europa e Ásia, antigo e medieval, cristianismo e islã. Como observadores modernos, tendemos a ver a história de Constantinopla através do prisma de declínio e queda, um grande império gradualmente encolhendo até finalmente sucumbir a um poder ascendente. Embora esta narrativa capte verdades importantes, perde a notável resiliência e adaptabilidade da civilização bizantina. Por 1000 anos após a queda de Roma, Constantinopla manteve viva a chama da civilização clássica enquanto a transformava em algo novo. Quando finalmente caiu, muitos de seus elementos foram absorvidos e transformados por seus conquistadores. A história de Constantinopla também desafia nossas suposições sobre identidade cultural e continuidade. Os bizantinos chamavam a si mesmos de romanos, embora falassem grego e tivessem pouca semelhança com os romanos da República ou do Principado inicial. Os otomanos adotaram muitas práticas bizantinas enquanto transformavam a cidade em um centro islâmico. A moderna Turquia, embora secular em sua fundação, ainda reivindica tanto o legado bizantino quanto otomano como parte de sua herança nacional complexa. Esta compreensão mais matizada de declínio, transformação e continuidade pode ter relevância para nossas próprias reflexões sobre mudança civilizacional. Em um mundo onde as ansiedades sobre o declínio do Ocidente são generalizadas, a história de Constantinopla oferece exemplos tanto de como civilizações podem se adaptar e sobreviver por séculos além de seu auge aparente, quanto de como elementos de civilizações aparentemente caídas continuam em formas novas e inesperadas. A história de Constantinopla é fundamental para compreender o desenvolvimento tanto da Europa quanto do Oriente Médio. Situada literalmente no ponto onde. A história de Constantinopla é fundamental para compreender o desenvolvimento tanto da Europa quanto do Oriente Médio. Situada literalmente no ponto onde estes continentes se encontram, a cidade serviu como um cadinho cultural onde influências ocidentais e orientais se fundiram para criar algo distinto. Sem Constantinopla, muito do conhecimento clássico grego poderia ter sido perdido durante a Idade das Trevas ocidental. Sem Constantinopla, o Islã poderia ter penetrado na Europa muito antes, alterando fundamentalmente o curso da história. A cidade serviu simultaneamente como baluarte, ponte e barreira, defendendo, conectando e separando civilizações. A fundação de Constantinopla foi em si um evento transformador. No ano 324 d.C., o imperador romano Constantino escolheu a antiga colônia grega de Bizâncio como local para uma nova capital. A cidade foi oficialmente dedicada em 11 de maio de 330 como Nova Roma, embora o nome Constantinopla, cidade de Constantino, logo se tornasse mais comum. Mas por que abandonar Roma, o centro do império por séculos? Vários fatores motivaram Constantino.
Roma havia se tornado politicamente instável, com a guarda pretoriana frequentemente interferindo na sucessão imperial. Estrategicamente, ela estava longe das fronteiras orientais onde a maior ameaça militar, o Império Sassânida Persa, estava concentrada. Economicamente, as províncias orientais eram mais ricas e urbanizadas que o Ocidente. Religiosamente, Constantino, que havia legalizado o cristianismo pelo Édito de Milão em 313, pode ter desejado distância da aristocracia romana ainda largamente pagã. A nova cidade foi planejada em escala monumental. Constantino importou obras de arte de todo o império para embelezá-la e ofereceu incentivos para atrair população. Um novo senado foi estabelecido, edifícios públicos construídos e um suprimento de grãos gratuito instituído como em Roma. Talvez mais significativamente, Constantinopla foi concebida como uma cidade cristã desde o início, com inúmeras igrejas mas poucos templos pagãos. O Palácio Imperial, o Hipódromo e a primeira igreja de Santa Sofia, posteriormente reconstruída em escala maior por Justiniano, ancoravam o centro cívico. Ao contrário de Roma, cercada por 7 colinas mas sem defesas naturais significativas, Constantinopla ocupava uma posição facilmente defensável. A nova capital foi construída numa península com água em 3 lados, o Corno de Ouro ao norte, o Bósforo a leste e o Mar de Mármara ao sul. Apenas o lado ocidental ficava exposto a ataque terrestre, e ali Constantino construiu uma muralha inicial que mais tarde seria grandemente expandida. A visão de Constantino provou-se presciente. Enquanto Roma foi saqueada por visigodos em 410 e vândalos em 455, eventualmente caindo para o chefe germânico Odoacer em 476, Constantinopla resistiu. O Império Romano continuou no leste por quase 1000 anos depois que seu contraparte ocidental desmoronou. A Idade Dourada inicial de Constantinopla veio sob o imperador Justiniano I, R. 527-565. Embora tenha nascido camponês na Macedônia, Justiniano tinha ambições imperiais grandiosas. Com sua astuta esposa Teodora, uma ex-artista de circo que se tornou sua parceira governante, Justiniano embarcou em um programa de renovação imperial. Em Constantinopla, o legado arquitetônico mais duradouro de Justiniano foi a reconstrução de Santa Sofia após a revolta de Nica de 532. Esta revolta, que começou como distúrbios de facções do Hipódromo mas quase derrubou Justiniano, deixou grande parte do centro da cidade em ruínas. Da cinza surgiu uma nova Hagia Sofia tão espetacular que disse que Justiniano, ao entrar nela pela primeira vez, exclamou: Salomão, eu te superei. Projetada pelos matemáticos arquitetos Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto, sua enorme cúpula suspensa em pendículos foi uma maravilha técnica que determinou o padrão para a arquitetura religiosa nas tradições ortodoxa e islâmica pelos séculos seguintes. Militarmente, Justiniano lançou uma reconquista ambiciosa de territórios ocidentais perdidos. Sob seu brilhante general Belisário, as forças imperiais retomaram o norte da África dos Vândalos, a Itália dos Ostrogodos e partes da Espanha dos Visigodos. Por um breve período, o Mediterrâneo tornou-se novamente um lago romano. Estas campanhas, entretanto, esgotaram os recursos imperiais e deixaram territórios conquistados inadequadamente defendidos. Legalmente, o reinado de Justiniano viu a codificação final da lei romana no Corpus Juris Civilis, que permanece a base dos sistemas de direito civil em muitos países modernos. Culturalmente, a corte de Justiniano atraiu estudiosos, artistas e teólogos, fazendo de Constantinopla o centro intelectual indiscutível do mundo mediterrâneo. O século seguinte trouxe sérios desafios. Uma combinação mortal de praga bubônica, a praga de Justiniano, guerras constantes com a Pérsia e a ascensão repentina do Islã transformou dramaticamente o contexto geopolítico. Entre 634 e 650, exércitos árabes recém-inspirados pela fé islâmica conquistaram as províncias orientais de Bizâncio, incluindo Síria, Palestina e Egito. O próprio império quase não sobreviveu. Entre 674 e 678 e novamente em 717 e 718, os árabes cercaram Constantinopla por terra e mar. Em ambos os casos, a cidade foi salva por suas muralhas formidáveis, o fogo grego, uma arma incendiária naval cujos segredos bizantinos guardavam zelosamente, e pura determinação. Tivesse a cidade caído para estes cercos iniciais, a história europeia subsequente teria sido radicalmente diferente, com o Islã potencialmente se espalhando sem oposição significativa para territórios mais ao norte e ocidente. O período seguinte viu Constantinopla como capital de um estado muito reduzido mas resiliente. O Império Bizantino, como historiadores modernos chamam este estado medieval, adaptou-se às suas circunstâncias alteradas.
Militarmente, um novo sistema de temas, distritos militares governados por generais com autoridade civil e militar, proporcionou defesa mais eficaz. Culturalmente, o período iconoclasta, 730–843, quando imperadores baniram representações religiosas, criou divisões profundas mas também um senso renovado de identidade distinta das práticas tanto ocidentais quanto islâmicas. Uma recuperação notável ocorreu sob a dinastia macedônica, 867–1056. Imperadores guerreiros como Basílio I, Nicéforo Focas, João Tzimices e Basílio II Matador de Búlgaros reconquistaram territórios significativos nos Balcãs e na Anatólia. A administração foi reformada, a cunhagem estabilizada, o solidus ou nomisma bizantino era a moeda de reserva mundial da era, e a vida cultural floresceu. Com o batismo da Rus de Kiev em 988, Constantinopla estendeu sua influência religiosa e cultural profundamente no mundo eslavo. O luxo e sofisticação de Constantinopla durante este período deslumbravam visitantes estrangeiros. A princesa alemã Teófano, enviada para casar com o futuro imperador do Sacro Império Romano Otão II em 972, introduziu práticas bizantinas na corte alemã, incluindo o uso de garfos, considerados absurdamente elegantes pelos ocidentais, e banhos regulares. Enviados de Vladimir da Rus, buscando uma religião para seu governante, ficaram tão impressionados com os serviços em Hagia Sofia que relataram: não sabíamos se estávamos no céu ou na terra. O esplendor físico da cidade correspondia à sua eminência cultural. Ao lado de Hagia Sofia estavam inúmeras outras igrejas gloriosas. O complexo do Palácio Sagrado era na verdade uma cidade dentro da cidade, com pavilhões, jardins, e até um farol para se comunicar com o sistema de faróis que se estendia até a fronteira. As defesas da cidade haviam sido grandemente reforçadas no século V pelo prefeito Antêmio sob o imperador Teodósio II. As muralhas teodosinas, um sistema triplo de muralhas em terra e muralhas marítimas únicas, fizeram de Constantinopla a cidade mais bem fortificada do mundo medieval. Intelectualmente, Constantinopla preservou e expandiu a aprendizagem clássica. A Universidade Imperial, revigorada sob César Barda no século IX, ensinava filosofia, medicina, matemática, astronomia, música e literatura. Estudiosos como Fócio, Miguel Pselo e Eustácio de Tessalônica produziram comentários sobre textos clássicos, obras filosóficas originais e enciclopédias. Cronistas como Ana Comnena, cuja Alexíada narra o reinado de seu pai Aleixo I, e Miguel Ataleiate documentaram meticulosamente eventos contemporâneos. As relações de Constantinopla com o Ocidente crescentemente se complicaram durante este período. A coroação de Carlos Magno como imperador romano pelo Papa em 800 foi vista como uma usurpação em Constantinopla, onde consideravam-se os únicos legítimos imperadores romanos. Tensões religiosas culminaram no Grande Cisma de 1054, quando o patriarca de Constantinopla e o representante papal excomungaram-se mutuamente. Embora inicialmente visto como outra disputa temporária, este rompimento entre cristianismo oriental e ocidental provou-se permanente. Economicamente, Constantinopla sofreu com a crescente dependência de privilégios comerciais concedidos a italianos, especialmente venezianos e genoveses. Inicialmente oferecidos em troca de apoio naval, estes privilégios gradualmente minaram a marinha mercante bizantina e drenaram a riqueza imperial. Bairros venezianos e genoveses em Constantinopla tornaram-se quase estados independentes dentro da capital. O ponto de inflexão crítico veio com a Quarta Cruzada em 1204. Originalmente destinada ao Egito, a expedição foi desviada para Constantinopla através de uma complexa série de eventos envolvendo um príncipe bizantino exilado, Aleixo Ângelo, que prometeu recompensas extravagantes em troca de ajuda para reivindicar o trono. Quando ele não conseguiu cumprir suas promessas após ser instalado, os cruzados, enfrentando demandas de pagamento de seus transportadores venezianos, atacaram e saquearam Constantinopla em abril de 1204. O saque da cidade foi um desastre cultural sem paralelo. Incontáveis obras de arte foram destruídas ou saqueadas. Relíquias sagradas foram levadas para o Ocidente, onde muitas permanecem nos tesouros de igrejas católicas. Estátuas de bronze foram derretidas, manuscritos queimados, igrejas profanadas. O cronista bizantino Nicetas Coniates lamentou: nem mesmo os muçulmanos teriam sido tão cruéis. Politicamente, o império foi fragmentado. Um império latino foi estabelecido em Constantinopla, enquanto estados sucessores bizantinos surgiram em Nicéia, Épiro e Trebisonda. Somente em 1261 o imperador de Nicéia, Miguel VIII Paleólogo, recapturou Constantinopla, restaurando o Império Bizantino, embora em forma muito reduzida.
O período paleólogo final, de 1261 a 1453, viu Constantinopla como uma sombra de sua antiga glória. Territorialmente, o império foi reduzido a pouco mais que a própria cidade, partes da Trácia, algumas ilhas do Egeu e o Peloponeso. A população diminuiu dramaticamente, deixando grandes seções dentro das muralhas desertas ou revertidas para a agricultura. Economicamente, o Estado estava falido, incapaz até de manter adequadamente as enormes muralhas da cidade. Paradoxalmente, este período de declínio político viu notável florescimento cultural frequentemente chamado de Renascença Paleóloga. Estudiosos como Máximo Planudes e Demétrio Crisoloras redescobrindo e comentando textos clássicos antigos. Artistas como Teófanes, o grego, desenvolveram novas técnicas de expressão em afrescos e ícones. O exicasmo, um movimento místico associado a Gregório Palamas, revitalizou a espiritualidade ortodoxa. O relacionamento com o Ocidente permaneceu complicado. Os imperadores repetidamente buscaram ajuda militar oferecendo união religiosa com Roma, mas tais propostas enfrentavam oposição feroz da população e clero ortodoxos. A União de Florença em 1439, formalmente unindo as igrejas, foi rejeitada por muitos em Constantinopla, levando ao famoso comentário do megaduque Lucas Notaras: melhor o turbante turco que a mitra latina governando sobre a cidade. Enquanto isso, os turcos otomanos consolidavam controle sobre a Anatólia e gradualmente avançavam na Europa. Em 1396, uma cruzada ocidental enviada para aliviar a pressão sobre Constantinopla foi esmagadoramente derrotada pelos otomanos na Batalha de Nicópolis. Até 1450, o Império Otomano cercava Constantinopla em todos os lados. O cerco final começou em 6 de abril de 1453. O jovem sultão Mehmed II, apenas 21 anos, havia se preparado meticulosamente, construindo a fortaleza Rumelizari para controlar o Bósforo e adquirindo enormes canhões de bronze capazes de finalmente violar as muralhas teodosinas. O imperador bizantino Constantino Chi tinha apenas cerca de 7.000 defensores, incluindo 2.000 estrangeiros liderados pelo aventureiro genovês Giovanni Giustiniani, contra um exército otomano estimado entre 60.000 e 80.000. Por 7 semanas, os defensores resistiram heroicamente. Os canhões otomanos bombardeavam as muralhas diariamente, enquanto os defensores realizavam reparos noturnos desesperados. Uma tentativa otomana inicial de atacar o Corno de Ouro foi frustrada pelas enormes correntes que bloqueavam a entrada, mas Mehmed respondeu com uma façanha engenhosa de engenharia, arrastando navios por terra sobre rolos por trás das colinas de Gálata até o Corno de Ouro. Na noite de 28 a 29 de maio, Mehmed lançou o assalto final. Após ondas de atacantes serem repelidas, um grupo de janízaros descobriu a porta Quercoporta deixada destrancada e ganhou acesso à cidade. Quase simultaneamente, Giustiniani foi gravemente ferido, quebrando a moral dos defensores. O imperador Constantino, percebendo que tudo estava perdido, supostamente jogou fora suas insígnias imperiais e carregou para a batalha, para nunca mais ser visto com certeza. A queda de Constantinopla em 29 de maio de 1453 reverberou por toda a Europa cristã. O Papa Nicolau V pediu uma cruzada, que nunca se materializou. O humanista Enéas Silvio Piccolomini, futuro Papa Pio II, escreveu: um segundo golpe tem sido infligido à cristandade. Para muitos, o evento sinalizou o fim de uma era. Para o mundo islâmico, especialmente os otomanos, a conquista representou um triunfo monumental. Em uma tacada, Mehmed cumpriu a profecia atribuída ao profeta Maomé: certamente Constantinopla será conquistada. Como excelente é esse comandante, como excelente é esse exército. O jovem sultão ganhou o título Fatih, conquistador, e procedeu a transformar sua capital. Embora frequentemente representado no Ocidente como uma destruição bárbara, o tratamento de Constantinopla por Mehmed foi notavelmente calculado. Sim, houve o tradicional saque de 3 dias, durante o qual muitos residentes foram escravizados ou maltratados. Mas Mehmed rapidamente estabeleceu ordem e embarcou em um programa deliberado de revitalização. A Hagia Sofia foi convertida em mesquita, mas a maioria das igrejas inicialmente permaneceram em mãos cristãs. Populações foram trazidas para repovoar a cidade, incluindo muçulmanos, cristãos e judeus de várias regiões. A conquista de Constantinopla não apenas transformou um estado principesco em um império mundial, mas alterou fundamentalmente a autopercepção otomana. Mehmed assumiu conscientemente o manto de imperador romano, chamando-se Kayseri-Rum, César de Roma. A administração otomana incorporou muitos elementos da prática bizantina, incluindo aspectos do cerimonial de corte, sistemas tributários e organização militar.
Mesmo enquanto a cidade era transformada com a adição de mesquitas, madraças, bazares e hammams, continuidades substanciais permaneceram sob a superfície. Para usar a frase do historiador Speros Vrionis, foi uma bizantinização do Estado otomano. O próprio nome da cidade mudou gradualmente. Enquanto os documentos oficiais otomanos inicialmente usavam variações da forma grega Constantini, o nome popular turco Istambul, provavelmente derivado da frase grega Eistimpolin, para a cidade, eventualmente prevaleceu, embora só tenha sido oficialmente adotado na década de 1930 pela República Turca. A vida na nova capital otomana manteve muito de seu caráter cosmopolita. Sob o sistema Millet, comunidades religiosas não muçulmanas, principalmente cristãos ortodoxos, armênios e judeus, mantinham autonomia substancial em assuntos internos. O Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, embora despojado de muito de seu poder anterior, continuou como instituição, e de fato recebeu autoridade sobre todos os cristãos ortodoxos no Império. Comerciantes italianos, principalmente venezianos e genoveses, continuaram a operar na cidade, logo acompanhados por mercadores franceses e ingleses. Arquitetonicamente, a cidade foi transformada. Ao lado de Hagia Sofia, grandes mesquitas imperiais como a Fatih, Conquistador, Bayezid, Suleimani e Sultanahmet, Mesquita Azul, surgiram, muitas projetadas pelo grande arquiteto Sina. Bazares cobertos, caravansarais, inns para comerciantes, hammams, banhos e medrezes, escolas religiosas, criaram uma paisagem urbana distintamente otomana. No entanto, mesmo estas novas estruturas frequentemente incorporavam elementos bizantinos em seus designs. A influência cultural da antiga Constantinopla continuou a irradiar para muito além de suas antigas fronteiras. No mundo ortodoxo, especialmente na Rússia, agora autoproclamada Terceira Roma, a herança bizantina moldou arte, arquitetura, música litúrgica, literatura e pensamento político. Ícones, afrescos e edifícios de igreja russos seguiam protótipos constantinopolitanos. A autoconsciência imperial russa, centrada no conceito de autocracia ortodoxa, derivava do modelo bizantino. No Ocidente, eruditos refugiados de Constantinopla desempenharam um papel crucial na Renascença, trazendo manuscritos gregos e expertise em língua grega que havia se tornado rara na Europa Ocidental. Figuras como o cardeal Bessarion, que manteve uma das maiores bibliotecas de manuscritos gregos, agora na Biblioteca Marciana em Veneza, serviram como pontes entre as tradições oriental e ocidental. O neoplatonismo, que influenciou profundamente o pensamento renascentista, veio significativamente via eruditos bizantinos como Gemisto Pléton. O mundo muçulmano, especialmente o Império Otomano, incorporou diversos elementos administrativos, cerimoniais e arquitetônicos bizantinos. A prática otomana de acasalar príncipes imperiais com mulheres de diferentes origens étnicas, o uso de palácios específicos para diferentes funções, e até mesmo aspectos da etiqueta de corte refletiam influência bizantina. A própria ideia de um império universal multicultural e multiétnico ligava os impérios bizantino e otomano. No imaginário ocidental contemporâneo e moderno, Constantinopla tornou-se um símbolo poderoso, de esplendor oriental, intriga política, sofisticação cosmopolita e inevitável declínio. O termo bizantino entrou na linguagem comum para denotar complexidade excessiva ou intriga política indireta, uma caracterização que faz pouca justiça à realidade histórica. A queda da cidade em 1453 é frequentemente tratada como ponto final para a Idade Média e o início da Era Moderna. A história de Constantinopla desafia nossa tendência a ver a história em termos de ascensão e queda nítidas, ou transições súbitas entre civilizações. Em vez disso, vemos um processo de transformação gradual, adaptação e continuidade sob novas formas. O próprio nome da cidade mudou por 3 vezes, de Bizâncio para Constantinopla para Istambul, mas a cidade persistiu como um centro cultural, comercial e político crucial. Geograficamente, a cidade permaneceu um ponto focal onde Europa e Ásia, Ocidente e Oriente, se encontravam e interagiam. Sendo a única grande cidade no mundo a cavalgar 2 continentes, Constantinopla ou Istambul literalmente serviu como ponte entre mundos, uma função refletida hoje nas pontes físicas que conectam as porções europeia e asiática da moderna Istambul. Religiosamente, a cidade testemunhou transformação profunda, de centro pagão, para capital cristã, para metrópole predominantemente muçulmana, para cidade secular com patrimônio religioso diverso. Cada camada deixou sua marca. As antigas cisternas bizantinas ainda fornecem museus atmosféricos. Hagia Sofia, tendo servido como igreja, mesquita, museu e mais recentemente mesquita novamente, encarna esta complexa história religiosa.
A história de Constantinopla também desafia nossas concepções de identidade civilizacional. O Império Bizantino era romano em autoidentidade, grego em idioma e cultura, oriental em perspectiva e cristão ortodoxo em religião. Os otomanos eram turcos em etnia, islâmicos em religião, persas em inspiração cultural e imperiais romanos em aspiração. A moderna Istambul reivindica todos estes legados enquanto forja uma identidade própria como metrópole global vibrante. Esta história complexa oferece lições importantes. Uma é a resiliência das cidades grandes. Constantinopla sobreviveu não apenas por suas muralhas ou localização, mas por sua capacidade de adaptar-se, reinventar-se e absorver influências diversas. Outra lição é a natureza porosa de fronteiras civilizacionais. Apesar de conflitos entre cristandade e islã, bizantinos e otomanos, Ocidente e Oriente, ideias, práticas e pessoas constantemente cruzavam estas supostas divisões. Finalmente, a história de Constantinopla nos lembra da finitude de todos os arranjos políticos. Um império que se proclamava protegido por Deus e destinado a durar até o fim dos tempos eventualmente caiu. Outro que ocupou seu lugar também finalmente se dissolveu. O que permanece é a cidade em si, transformada, rebatizada, mas ainda reconhecível como a cidade de Constantino 2 milênios após sua fundação. O legado bizantino e otomano de Constantinopla não se limita apenas a monumentos arquitetônicos. A cidade foi um centro de aprendizado e preservação do conhecimento durante os períodos em que grande parte da Europa Ocidental experimentava um declínio na alfabetização e erudição. A Biblioteca Imperial em Constantinopla mantinha textos clássicos que posteriormente foram essenciais para o Renascimento europeu. Estudiosos bizantinos continuaram as tradições de comentário e análise de obras gregas antigas, preservando não apenas os textos, mas também os métodos de interpretação. A influência política e legal de Constantinopla também foi profunda. O Código de Justiniano, compilado em Constantinopla no século VI, tornou-se a base dos sistemas legais civis em grande parte da Europa e, por extensão, em muitas ex-colônias europeias ao redor do mundo. Práticas administrativas bizantinas, com sua ênfase em burocracia profissional e procedimentos estabelecidos, influenciaram sistemas governamentais em estados sucessores como Rússia, Bulgária e Sérvia, e aspectos dessas tradições sobrevivem até hoje. No âmbito religioso, o impacto de Constantinopla estende-se muito além das divisões denominacionais. A tradição teológica oriental desenvolvida em Constantinopla, com sua ênfase em mistério, apofatismo, definindo Deus pelo que ele não é, e deificação, theosis, proporciona uma alternativa distintiva às abordagens mais racionalistas que dominaram o pensamento teológico ocidental. O impacto dessa tradição pode ser visto não apenas nas igrejas ortodoxas, mas também em movimentos dentro do catolicismo e protestantismo que buscam recuperar dimensões místicas da experiência cristã. Artisticamente, o estilo bizantino desenvolvido em Constantinopla continua a influenciar não apenas a arte religiosa, mas também formas contemporâneas. A estilização deliberada, o uso de perspectiva invertida e a representação simbólica em vez de naturalista encontram ecos em diversos movimentos artísticos modernos. Mosaicistas contemporâneos continuam a estudar e adaptar técnicas desenvolvidas pelos artesãos bizantinos. A posição de Constantinopla como encruzilhada comercial moldou padrões de comércio global. Especiarias, sedas e outros bens de luxo do Oriente passavam por seus mercados a caminho da Europa. Quando rotas comerciais se deslocaram após sua queda, potências europeias intensificaram esforços para encontrar caminhos alternativos para a Ásia, levando às grandes explorações marítimas. Nesse sentido, o bloqueio de rotas comerciais tradicionais após a queda de Constantinopla contribuiu indiretamente para a era dos descobrimentos europeus e a subsequente colonização global. A cidade também serviu como incubadora de desenvolvimentos tecnológicos. O fogo grego, arma incendiária naval cujos componentes exatos permanecem debatidos por historiadores, foi apenas uma das inovações militares associadas a Constantinopla. A arquitetura bizantina, particularmente o domínio de técnicas de construção de cúpulas, representou avanços significativos que influenciaram posteriores desenvolvimentos arquitetônicos tanto no mundo islâmico quanto no ocidental. Na esfera diplomática, os bizantinos elevaram a arte da negociação e manipulação política a novos patamares. Enfrentando inimigos frequentemente mais numerosos, desenvolveram estratégias para jogar potenciais adversários uns contra os outros, criar alianças temporárias conforme necessário, e usar cerimônia e presentes para impressionar e influenciar enviados estrangeiros. Estas tradições foram parcialmente adotadas pelos otomanos e continuam a ecoar em práticas diplomáticas modernas.
A vida cotidiana em Constantinopla era caracterizada por um nível de sofisticação urbana raramente encontrado em outros lugares durante a Idade Média. A cidade mantinha um sistema complexo de aquedutos, cisternas e distribuição de água que garantia abastecimento mesmo durante cercos prolongados. Banhos públicos, uma tradição romana mantida pelos bizantinos e posteriormente elaborada pelos otomanos, proporcionavam centros de higiene e socialização. Mercados regulamentados ofereciam uma variedade de bens sob supervisão governamental para prevenir fraudes e garantir abastecimento adequado. O entretenimento público centrava-se especialmente no hipódromo, onde corridas de bigas atraíam multidões enormes. As facções, blues e verdes, eram mais que simples torcidas, funcionavam como organizações sociais e políticas que ocasionalmente exerciam influência significativa. A infame revolta de Nica em 532, que quase derrubou Justiniano, começou como distúrbio entre estas facções antes de se transformar em rebelião generalizada. A educação formal em Constantinopla era principalmente para meninos de famílias privilegiadas, embora algumas meninas da elite também recebessem instrução. O currículo incluía o trivium, gramática, retórica e lógica, e quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, herdados da antiguidade, suplementados por estudos religiosos. A Universidade Imperial, reestabelecida no século IX, atraía estudiosos e estudantes de todo o mundo bizantino e além. Para a maioria dos habitantes, a vida religiosa proporcionava estrutura e significado. O calendário anual era marcado por festas religiosas, procissões e jejuns. Dentro de Hagia Sofia e inúmeras outras igrejas, liturgias elaboradas com cânticos, incenso e ritual criavam experiências multissensoriais destinadas a oferecer vislumbres do divino. Ícones não eram meros objetos de arte, mas janelas para o reino espiritual, facilitando a comunicação entre fiéis e santos. Os imperadores bizantinos ocupavam posição única como líderes tanto seculares quanto religiosos. Embora não fossem sacerdotes no sentido formal, eram considerados representantes de Cristo na Terra, ungidos em elaboradas cerimônias de coroação. Esta concepção de autoridade imperial como derivada diretamente de Deus, mais tarde chamada cesaropapismo por críticos ocidentais, contrastava com o desenvolvimento gradual da separação entre autoridade espiritual e temporal no Ocidente. Esta posição sagrada não protegia imperadores de deposição ou mesmo execução quando vistos como fracassados ou tirânicos. A história bizantina está repleta de golpes palacianos, com diversos imperadores sendo cegados, mutilados, exilados para mosteiros ou mortos por sucessores ambiciosos. A legitimidade imperial dependia não apenas de linhagem, mas de sucesso percebido e apoio de grupos-chave como o exército, burocracia, igreja e população urbana. As mulheres na sociedade bizantina, embora legalmente subordinadas a homens, frequentemente exerciam influência substancial. Imperatriz como Teodora, esposa de Justiniano, Irene, que governou como regente depois em seu próprio direito, e Ana Damascena, mãe de Aleixo e Comneno, desempenharam papéis cruciais na política imperial. Mesmo fora da corte, mulheres gerenciavam propriedades, operavam negócios, patrocinavam obras religiosas e ocasionalmente recebiam educação significativa. A identidade cultural de Constantinopla perma. A identidade cultural de Constantinopla permaneceu profundamente romana por séculos, embora seu caráter se tornasse crescentemente helenizado. Os imperadores em Constantinopla consideravam-se Basileus Tom Romaion, imperador dos romanos, não bizantinos, termo usado apenas por historiadores modernos. Seus súditos chamavam a si mesmos de Romaioi, romanos, e seu estado de Basileia Tom Romaion, império dos romanos. Esta continuidade com Roma não era mera pretensão, representava uma transferência genuína do centro imperial e sua autoridade. A transformação linguística de Constantinopla de primariamente latina para predominantemente grega ocorreu gradualmente. Latim permaneceu a língua oficial da administração e dos tribunais até o século VI, quando Justiniano ainda promulgou seu famoso Código Legal em latim. Sob Heráclio no século VII, grego tornou-se a língua oficial, refletindo a realidade de um império agora centrado nas províncias orientais de língua grega após a perda de territórios ocidentais. A relação entre Constantinopla e Roma, tanto a cidade quanto o papado, tornou-se cada vez mais complicada. Enquanto ambas eram originalmente parte de um império unificado e uma igreja unificada, tensões políticas, culturais e teológicas gradualmente criaram uma divisão. Os imperadores em Constantinopla ressentiam-se das crescentes pretensões papais de autoridade universal, enquanto papas resistiam à interferência imperial em assuntos eclesiásticos.
Teologicamente, diferenças sobre questões como o uso de ícones, iconoclasmo, a natureza da processão do Espírito Santo, a controvérsia do filioque e o tipo de pão a ser usado na Eucaristia podem parecer obscuras para observadores modernos, mas tornaram-se emblemas de distinções mais profundas em perspectivas religiosas. O grande cisma de 1054, quando representantes do Papa e do Patriarca de Constantinopla excomungaram-se mutuamente, formalizou a ruptura que havia crescido por séculos. Embora tentativas de reunião ocorressem periodicamente, particularmente quando Constantinopla necessitava desesperadamente de assistência militar ocidental, desconfiança profunda e diferenças teológicas reais impediam reconciliação genuína. A Quarta Cruzada de 1204 transformou estas tensões em hostilidade aberta. A conquista e saque de Constantinopla por cruzados ocidentais, ostensivamente irmãos cristãos, criou traumas que nunca cicatrizaram completamente. Um cronista bizantino escreveu amargamente que até mesmo os pagãos teriam demonstrado mais misericórdia à cidade. A ocupação latina subsequente de Constantinopla por 57 anos, durante os quais ritos ortodoxos foram suprimidos e um patriarca latino instalado, apenas aprofundou o ressentimento. Mesmo após a restauração do controle bizantino em 1261, a cidade permaneceu sombra de sua antiga glória. Viajantes descreveram vastas áreas dentro das muralhas agora abandonadas ou revertidas para a agricultura. A população havia encolhido drasticamente de seu auge estimado de 500.000 a 800.000 para talvez apenas 50.000 100.000 no século XV. Edifícios estavam em ruínas, muralhas negligenciadas e finanças imperiais em desordem crônica. A erosão contínua do poder imperial e a ameaça crescente dos otomanos forçou imperadores a considerar compromissos anteriormente impensáveis. No Concílio de Florença, em 1439, o imperador João VIII Paleólogo e representantes da Igreja Ortodoxa formalmente concordaram com união religiosa com Roma em troca de apoio ocidental. Entretanto, esta união foi rejeitada pela maioria do clero e população de Constantinopla, que mantinha profunda desconfiança do catolicismo romano. O suposto comentário de um alto oficial bizantino, melhor o turbante turco que a mitra latina, captura este sentimento, mesmo se apócrifo. Quando Mehmed II finalmente conquistou a cidade em 1453, encontrou uma Constantinopla fisicamente diminuída mas ainda culturalmente significativa. Reconhecendo seu valor simbólico e estratégico, Mehmed tomou medidas para revitalizar e repovoar a cidade. Ele se autodesignou Kaiser-i-Rum, César de Roma, e absorveu deliberadamente elementos do cerimonial e práticas administrativas bizantinas. Embora tenha convertido a Hagia Sophia em mesquita, ele inicialmente permitiu que a maioria das outras igrejas permanecesse em mãos cristãs e reinstalou um patriarca ortodoxo para governar a comunidade cristã. Sob domínio otomano, Constantinopla novamente floresceu como capital de um grande império. Mehmed e seus sucessores embelezaram a cidade com magníficas mesquitas, palácios, bazares, madraças, âmons e outras estruturas. A população cresceu significativamente com reassentamento forçado e migração voluntária de diversas comunidades étnicas e religiosas. O sistema millet otomano permitia que diferentes comunidades religiosas, ortodoxos, armênios, judeus, mantivessem considerável autonomia em assuntos internos, preservando o caráter multicultural da cidade. O nome da cidade gradualmente mudou durante este período. Enquanto documentos oficiais otomanos usavam variantes de Constantini, o nome Istambul, provavelmente derivado da frase grega Istinpolin, para a cidade, tornou-se cada vez mais comum em uso cotidiano. Entretanto, o nome Constantinopla continuou a ser usado em muitos contextos ocidentais e cristãos ortodoxos até o início do século XX. A vida na Constantinopla otomana era caracterizada por diversidade notável. Viajantes europeus frequentemente comentavam sobre a variedade de línguas, vestimentas e costumes visíveis nas ruas. O Grande Bazar, estabelecido por Mehmed II e expandido sob sucessores, tornou-se símbolo da cidade cosmopolita, oferecendo mercadorias de 3 continentes. Quarteirões residenciais tendiam a ser organizados por afiliação religiosa ou étnica, mas interação significativa ocorria em espaços comerciais e públicos. Arquitetonicamente, a Constantinopla otomana apresentava fusão fascinante de elementos. O grande arquiteto Sina, de 1489 a 1588, responsável por muitas das mais magníficas mesquitas da cidade, foi claramente influenciado por Hagia Sophia, adaptando e evoluindo seus princípios estruturais e estéticos. Ao mesmo tempo, trouxe tradições arquitetônicas islâmicas e inovações técnicas próprias. Residências, banhos e estruturas comerciais seguiam padrões que misturavam estilos otomanos, bizantinos e ocasionalmente ocidentais.
O Palácio Topkapi, construído por Mehmed II e expandido por sucessores, serviu como centro administrativo e residência principal do sultão até o século XIX. Seu layout refletia conceitos islâmicos de privacidade e hierarquia, mas também incorporava elementos da tradição palaciana bizantina. A separação entre áreas públicas, birum, e privadas, inderum, e a sequência ritual de pátios cada vez mais restritos ecoavam práticas bizantinas. Religiosamente, a Constantinopla otomana permaneceu significativa para múltiplas tradições. Para muçulmanos, tornou-se um dos grandes centros do Islã sunita, com mesquitas monumentais e madraças importantes. Para cristãos ortodoxos, continuou como sede do patriarcado ecumênico, embora com autoridade espiritual muito mais ampla, mas poder político muito reduzido. Para judeus, particularmente após sua expulsão da Espanha em 1492, ofereceu refúgio e oportunidade, com diversas sinagogas florescendo em bairros como Balat. A transição da cidade para a modernidade começou no século XIX com as reformas Tanzima, que buscavam modernizar o Império Otomano seguindo modelos europeus. Estas reformas tiveram impacto profundo em Constantinopla, introduzindo novos conceitos de planejamento urbano, transporte público, educação secular e administração municipal. A primeira ponte sobre o Corno de Ouro foi construída em 1836, bondes introduzidos em 1869 e um túnel subterrâneo, o segundo metrô mais antigo do mundo, aberto em 1875. Arquitetonicamente, estilos europeus como neoclássico, barroco e arte nouveau apareceram ao lado de formas otomanas tradicionais. A Avenida Grande de Pera, moderna estilo Cadesi, tornou-se um boulevard parisiense em miniatura, com lojas de departamento, cafés, teatros e embaixadas. O Palácio Dolmabahçe, construído em 1856 como nova residência imperial, exemplificava esta síntese cultural, combinando elementos barrocos europeus, rococó, neoclássicos e tradicionais otomanos. A vida cultural da cidade tornou-se cada vez mais cosmopolita. Jornais eram publicados em turco, grego, armênio, ladino, judeu-espanhol, francês e inglês. Companhias teatrais apresentavam obras europeias e otomanas. Pera abrigava um distrito de entretenimento vibrante com música, dança e formas incipientes de cinema. A educação expandiu-se com o estabelecimento de escolas modernas como o Liceu Galatasaray, 1868, que oferecia currículo francês, e a Universidade de Istambul, reforma da tradicional madraça em 1846. O colapso do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial e o estabelecimento da República Turca em 1923 marcaram uma transformação final para a antiga Constantinopla. Em 1923, Ankara tornou-se a nova capital, rebaixando Istambul, como passou a ser oficialmente chamada em 1930, a um status secundário pela primeira vez em mais de 1.500 anos. Um processo de turquificação ocorreu, com ênfase em identidade nacional turca sobre o caráter previamente multinacional, multiétnico da cidade. A composição demográfica da cidade mudou drasticamente durante este período. A população grega diminuiu severamente após a Guerra Greco-Turca de 1919 a 1922 e o subsequente intercâmbio populacional. Eventos como o Imposto de Riqueza Discriminatório, Varlik Vergisi, de 1942 e os distúrbios antigregos de 1955 aceleraram o êxodo de minorias não muçulmanas. A cidade, que uma vez havia sido um mosaico de comunidades, tornou-se predominantemente turca e muçulmana. Sob a República, Istambul experimentou modernização acelerada e crescimento explosivo. A população aumentou de aproximadamente 700 mil em 1927 para mais de 15 milhões hoje. Industrialização, migração de áreas rurais e expansão urbana transformaram dramaticamente a paisagem. Arranha-céus surgiram, autoestradas cortaram bairros históricos, e subúrbios estenderam-se cada vez mais longe do centro histórico. Apesar destas transformações, o legado de Constantinopla permanece visível e vital. A Península Histórica, antiga cidade murada, retém sua importância simbólica e turística, com monumentos bizantinos e otomanos atraindo milhões de visitantes anualmente. A Hagia Sofia, talvez o edifício mais emblemático da cidade, encapsula sua história complexa. Construída como catedral bizantina, convertida em mesquita otomana, secularizada como museu republicano e mais recentemente revertida mesquita. As múltiplas camadas de história de Constantinopla resistem a narrativas simplistas. A cidade não pode ser reivindicada exclusivamente por qualquer tradição religiosa, nacional ou cultural. Não foi simplesmente uma cidade grega ou romana que se tornou turca ou islâmica.
Em vez disso, foi e continua sendo um local onde civilizações se encontram, interagem e transformam umas às outras. Esta complexidade se reflete em debates contemporâneos sobre o patrimônio e identidade da cidade. A recente reconversão de Hagia Sofia de museu para mesquita em 2020 reacendeu discussões sobre quem possui a história de Constantinopla e como seu patrimônio multicamadas deve ser interpretado e preservado. Tais debates não são meramente acadêmicos, mas tocam questões profundas de identidade cultural, religiosa e nacional. Para muitos turcos, Istambul representa o auge da realização otomana e um símbolo de orgulho nacional. Para gregos, Constantinopoli permanece parte de sua herança cultural, mesmo que não mais parte de seu território nacional. Para cristãos ortodoxos mundialmente, a cidade retém significado espiritual especial como sede do patriarcado ecumênico. Para estudiosos e amantes da história, representa um extraordinário palimpsesto onde múltiplas eras permanecem visíveis simultaneamente. Talvez o legado mais importante de Constantinopla seja sua demonstração da possibilidade de continuidade através de transformação. A cidade sobreviveu não por permanecer estática, mas por adaptar-se continuamente a circunstâncias em mudança. Manteve certas tradições mesmo enquanto adotava novas influências. Seus edifícios foram repetidamente repropositados, reutilizados e reinterpretados. Este processo continua até hoje, com a moderna Istambul engajando-se em diálogo constante com seus múltiplos passados. Como Constantino reconheceu há quase 1700 anos, a localização geográfica excepcional da cidade na encruzilhada entre continentes garante sua importância contínua. O que ele não poderia ter previsto foi a extraordinária riqueza cultural que surgiria da sobreposição de civilizações neste ponto estratégico. A história de Constantinopla não é simplesmente de uma cidade protegida por muralhas e situação geográfica, mas de um espaço cultural onde impérios e religiões, este e oeste, antigo e moderno convergem em diálogo contínuo. As transformações físicas de Constantinopla refletem as mudanças em sua identidade e propósito. A cidade que Constantino estabeleceu era estruturada em torno de um eixo central que conectava o principal portão de entrada, mais tarde chamado Porta Dourada, através do Mese, avenida principal, até o Fórum de Constantino e o Grande Palácio. Este layout refletia conceitos romanos de planejamento urbano, com fóruns, pórticos e monumentos alinhados ao longo de avenidas principais. Durante o período bizantino médio, o foco urbano deslocou-se cada vez mais para o complexo de Santa Sofia e áreas adjacentes, com o hipódromo, o Grande Palácio e o Fórum de Constantino formando o centro cívico e cerimonial da cidade. Bairros residenciais e comerciais desenvolveram-se organicamente ao redor deste núcleo, frequentemente agrupados em torno de igrejas locais ou centrados em guildas específicas. Após a conquista otomana, a topografia simbólica da cidade mudou novamente. O Palácio Topkapi, construído no local da antiga Acrópole, tornou-se o novo centro de poder. A grande mesquita, Hagia Sofia, permaneceu central para a identidade religiosa da cidade, agora como mesquita imperial. Gradualmente, complexos de mesquitas sultânicas, cada uma incorporando não apenas um espaço de oração, mas também escolas, banhos, hospitais e instituições de caridade, criaram novos centros de gravidade urbana espalhados pelas colinas da cidade. A economia de Constantinopla sofreu transformações igualmente profundas. Sob os bizantinos iniciais, manteve muitos aspectos da economia romana, com controle estatal substancial, guildas regulamentadas e um comércio extenso centrado nos portos do Corno de Ouro. O solidus bizantino, mais tarde chamado nomisma ou hiperpiron, era moeda de reserva do mundo medieval, mantendo seu valor de ouro por séculos quando outras moedas eram frequentemente desvalorizadas. Nos períodos bizantinos médio e tardio, influências econômicas externas tornaram-se cada vez mais significativas. Privilégios comerciais concedidos a venezianos, genoveses e outros italianos efetivamente entregaram setores-chave da economia a estrangeiros. Bairros como Gálata, controlada por genoveses, tornaram-se quase estados autônomos dentro da cidade. O hiperpiron foi progressivamente desvalorizado, refletindo a diminuição da influência econômica bizantina. Sob os otomanos, Constantinopla experimentou revitalização econômica significativa. Mehmed II e seus sucessores estabeleceram novos mercados, incluindo o famoso Grande Bazar, e construíram numerosos caravansarais, bedestãs, mercados cobertos e oficinas para artesãos. As redes comerciais otomanas estendiam-se por 3 continentes, com a cidade servindo como ponto focal para rotas que conectavam Balcãs, Oriente Médio, Ásia Central e mais além. O comércio mediterrâneo,
temporariamente interrompido pelas descobertas portuguesas de rotas alternativas para a Ásia, eventualmente recuperou vitalidade. A vida social em Constantinopla era estruturada por múltiplas sobreposições de identidades, status social, ocupação, afiliação religiosa, origem étnica e localização residencial. Sob os bizantinos, uma aristocracia complexa de títulos e posições governava, com exigentes protocolos de precedência e acesso imperial. Eunucos formavam uma categoria social distinta com papéis privilegiados na administração palaciana e serviço imperial. Para cidadãos comuns, a filiação a guildas ou fraternidades religiosas proporcionava estrutura social e econômica. O deme ou fação do hipódromo ao qual alguém pertencia, azuis ou verdes, podia ser uma identificação social fundamental. A famosa revolta de Nica em 532, que quase derrubou Justiniano, começou como confronto entre estas facções antes de se transformar em rebelião generalizada. No Constantinopla Otomana, novas estruturas sociais substituíram ou modificaram as antigas. O sistema palaciano possuía sua própria hierarquia complexa, baseada em proximidade ao sultão. A sociedade mais ampla organizava-se primariamente em torno de millets, comunidades religiosas legalmente reconhecidas, muçulmana, ortodoxa grega, armênia, judaica, com substancial autogoverno interno. Diferentes distritos da cidade tornaram-se associados a comunidades étnicas ou religiosas específicas, Fanar com os gregos, Balat com os judeus, Concapi com os armênios. Posição social era fortemente refletida na distribuição espacial. Elites tendiam a preferir áreas ao longo do Bósforo ou em pontos elevados com vistas e brisas refrescantes. Classes trabalhadoras concentravam-se em distritos intramuros ou em subúrbios menos desejáveis. Este padrão continuou sob os otomanos, com áreas como Pera, moderna Beyoğlu, emergindo como enclaves para elites e estrangeiros. Educacionalmente, Constantinopla manteve tradições de aprendizado quando muito da Europa Ocidental experimentava declínio intelectual. A educação formal bizantina enfatizava estudos clássicos, incluindo gramática, retórica e filosofia, junto com matemática, astronomia e teologia. A Universidade Imperial, fundada no século V e revitalizada no século IX, atraía estudiosos de todo o mundo bizantino. Mosteiros também serviam como centros de aprendizado e preservação de textos. A educação otomana inicial centrava-se em madraças, escolas religiosas anexadas a mesquitas importantes. Estas instituições focavam primariamente em estudos islâmicos, incluindo teologia, direito e língua árabe, embora frequentemente também incorporassem matemática, astronomia e medicina. No século XIX, seguindo modelos europeus, escolas seculares foram estabelecidas, oferecendo instrução em línguas estrangeiras, ciências naturais e disciplinas técnicas. Artisticamente, Constantinopla serviu como centro criativo para vários estilos distintos. A arte bizantina, caracterizada por mosaicos resplandecentes, ícones estilizados e manuscritos ricamente iluminados, desenvolveu-se a partir de raízes romanas tardias em algo originalmente esplêndido. Apesar de períodos iconoclastas quando representações religiosas foram proibidas, a tradição artística bizantina floresceu novamente com vigor renovado após a restauração dos ícones em 843. A arte otomana trouxe sensibilidades estéticas diferentes, influenciadas por tradições islâmicas persas e centro-asiáticas. Enquanto representações figurativas eram limitadas em contextos religiosos islâmicos, floresceram em manuscritos seculares, incluindo retratos de sultões e cenas de eventos históricos. Caligrafia elevou-se a um nível artístico extraordinário, tanto em manuscritos quanto como elemento arquitetônico. Outras formas decorativas incluíam azulejos sneak vibrantes, carpetes intrincados e sofisticados trabalhos em metal e vidro. Arquitetonicamente, Constantinopla serviu como laboratório para inovações significativas. A Hagia Sofia, com sua enorme cúpula aparentemente flutuante sobre um espaço quase quadrado, representou um salto técnico e estético que influenciou a arquitetura religiosa em tradições tanto cristãs quanto islâmicas por um milênio. Igrejas bizantinas posteriores elaboraram este modelo básico de diversas maneiras, criando variações como o plano em cruz inscrita que se tornou padrão na arquitetura ortodoxa. Arquitetos otomanos, especialmente o mestre Sina, de 1489 a 1588, estudaram cuidadosamente a Hagia Sofia enquanto desenvolviam seu próprio estilo distintivo de arquitetura de mesquita. A Mesquita Suleimani de Sina e outras obras-primas otomanas dialogam conscientemente com a Hagia Sofia enquanto avançam novos conceitos estruturais e estéticos.
Este é um exemplo perfeito de como elementos culturais em Constantinopla não simplesmente substituíram uns aos outros, mas engajaram-se em conversação contínua e evolução. A vida religiosa em Constantinopla era profundamente integrada à identidade política e social. Sob os bizantinos, o imperador era considerado representante de Cristo na terra, não um sacerdote, mas um líder com responsabilidades espirituais específicas. O patriarca de Constantinopla, embora teoricamente independente, na prática frequentemente servia interesses imperiais. Esta relação igreja-estado contrastava com o desenvolvimento gradual da separação entre autoridades espiritual e temporal no Ocidente. Rituais religiosos funcionavam simultaneamente como expressões de fé e declarações políticas. Procissões com ícones milagrosos, particularmente da Teotocos, Mãe de Deus, eram regularmente realizadas em tempos de crise, afirmando a proteção divina especial de Constantinopla. Estas procissões seguiam rotas cuidadosamente planejadas pela cidade, simbolicamente unindo espaços sagrados e seculares. No período otomano, as práticas religiosas islâmicas tornaram-se dominantes nos espaços públicos, com mesquitas monumentais substituindo igrejas como principais marcos arquitetônicos. O chamado para a oração, azan, de centenas de minaretes marcava o ritmo da vida diária. Confrarias sufis, especialmente ordens como a Mevlevi, derviches rodopiantes, estabeleceram presença significativa, muitas vezes apelando a segmentos da população além dos eruditos religiosos tradicionais. Para não-muçulmanos sob domínio otomano, a religião tornou-se ainda mais central para a identidade comunitária através do sistema millet. Líderes religiosos como o patriarca ortodoxo serviam simultaneamente como chefes espirituais e administradores civis de suas comunidades, responsáveis por educação, direito pessoal e representação perante autoridades otomanas. Este papel ampliado para lideranças religiosas de minorias contrastava com seu status mais puramente espiritual na era bizantina. A transmissão cultural entre grupos étnicos e religiosos ocorria constantemente, apesar de fronteiras aparentemente rígidas. Culinária, música, literatura e linguagem em Constantinopla todas exibiam hibridização significativa. A música clássica otomana incorporava elementos gregos, armênios e judeus. Vocabulário turco entrou em grego, armênio e ladino locais, enquanto o turco otomano absorvia inúmeras palavras árabes, persas e gregas. A cultura vernacular da cidade, o que poderia ser chamado de cultura constantinopolitana distinta de afiliações étnicas específicas, manifestava-se em festivais populares, entretenimento e formas de expressão compartilhadas. O teatro de sombras Caragóis, por exemplo, atraía audiências de todas as comunidades com seu humor frequentemente irreverente direcionado a autoridades. Cafés serviam como espaços onde pessoas de diversos contextos podiam socializar e trocar ideias. A relação externa de Constantinopla com outros poderes mudou dramaticamente ao longo do tempo. No auge do poder bizantino sob Justiniano, século VI, exercia hegemonia indiscutida sobre o Mediterrâneo Oriental. Durante o período médio bizantino, tornou-se cada vez mais defensiva, usando magistral diplomacia e ocasionalmente subornos para compensar fraqueza militar relativa. No período bizantino tardio, tornou-se efetivamente um Estado cliente, primeiro de Estados cruzados, depois de potências italianas, e finalmente dos próprios otomanos antes da conquista. Como capital otomana, Constantinopla novamente se tornou centro de uma potência global. Os sultões otomanos comandavam um império transcontinental que no auge incluía vastos territórios na Europa, Ásia e África. Até o final do século XVII, embaixadas otomanas eram recebidas com temor em cortes europeias. Este poder gradualmente diminuiu durante os séculos XVIII e XIX à medida que o Império Otomano era superado tecnologicamente pelas potências europeias, mas Constantinopla permaneceu diplomaticamente significativa como controladora do vital estreito do Bósforo. A questão oriental, o problema de como gerenciar o declínio otomano sem desestabilizar o equilíbrio de poder europeu, dominou a diplomacia do século XIX. Potências como Grã-Bretanha, França e Rússia competiam por influência em Constantinopla. A Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, foi travada largamente para prevenir domínio russo sobre os estreitos turcos. Até sua dissolução após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano permaneceu um ator significativo na política global precisamente por sua posição controlando Constantinopla e os estreitos. O legado de Constantinopla continua a ressoar de maneiras tangíveis e intangíveis. Mais obviamente, a paisagem física da moderna Istambul carrega as impressões de seus sucessivos períodos imperiais. Muralhas teodosinas, embora parcialmente em ruínas, ainda marcam os limites da cidade antiga.
A Hagia Sofia permanece a estrutura mais emblemática, sua silhueta definindo o horizonte por 1500 anos. Cisternas bizantinas, colunas e fragmentos de palácios aparecem inesperadamente entre desenvolvimentos mais recentes. Arquitetonicamente, os princípios estruturais e estéticos pioneiros em Constantinopla bizantina continuam a influenciar design contemporâneo. Lições de Hagia Sofia sobre como cobrir grandes espaços com cúpulas, manipular luz e criar impressões de leveza foram continuamente reinterpretadas por arquitetos de catedral góticos a designers modernistas. A arquitetura otomana, especialmente as obras-primas de Sina, representa uma resposta criativa à Hagia Sofia que por sua vez inspirou gerações de arquitetos subsequentes. Culturalmente, práticas desenvolvidas em Constantinopla permanecem vitais em múltiplas tradições. A liturgia bizantina, com seus elaborados cânticos, incenso e ritual, continua em igrejas ortodoxas mundialmente. Técnicas iconográficas desenvolvidas por artistas imperiais constantinopolitanos ainda guiam pintores de ícones contemporâneos. Do lado otomano, formas de caligrafia, música clássica e artes culinárias desenvolvidas na capital imperial permanecem elementos significativos da herança cultural turca. Finalmente, Constantinopla oferece lições poderosas sobre continuidade através de transformação. A cidade sobreviveu não através de preservação estática, mas através de adaptação contínua e reinvenção. Ao invés de tentar apagar completamente o passado, sucessivos governantes geralmente incorporaram elementos de períodos anteriores em novas sínteses. Esta abordagem proporciona um modelo potencialmente valioso para navegar mudanças civilizacionais em nosso próprio tempo de rápida transformação global. No caos do mundo pós-romano, Constantinopla permaneceu como farol de civilização urbana avançada quando a maioria das cidades ocidentais havia diminuído drasticamente. Durante tempos em que a aprendizagem clássica quase desapareceu da Europa Ocidental, estudiosos bizantinos continuaram a estudar, copiar e comentar textos antigos. Quando o Islã emergiu como nova potência mundial, Constantinopla serviu tanto como antagonista quanto parceiro cultural, simultaneamente resistindo ao avanço político islâmico enquanto se engajava com ideias intelectuais do mundo islâmico. A história de Constantinopla, portanto, não é simplesmente de uma cidade que caiu quando luas crescentes substituíram cruzes em suas quiline. É a história de uma metrópole extraordinária que sobreviveu repetidos cercos, saques, incêndios, terremotos e transições imperiais, cada vez se reinventando enquanto mantinha conexões com seu passado. Desde a dediciação de Constantino em 330 até o presente, a cidade nas margens do Bósforo permaneceu local onde este-oeste, antigo e moderno, secular e sagrado continuamente convergem, conflitam e se transformam mutuamente. Obrigado por estar conosco nesta jornada através da história de Constantinopla, desde suas origens até seu legado contínuo. Novos encontros virão em breve.